Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Começa mais uma semana, hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2026. Primeiro Bom Dia Guarani aí, pós-jogo, né? O Guarani estreou na Série C no sábado, foi a São Luís e empatou com o Maranhão pelo placar de 1-1. Jogo fora de casa, um pontinho fora de casa, mas eu não gostei. E eu e boa parte da torcida, eu acho que foi um consenso, o sentimento de decepção. Entendemos que o gramado estava pesado, estava molhado, entendemos que é o primeiro jogo do técnico Hélio Cizenando, mas o Maranhão é um dos mais cotados ao rebaixamento. O Guarani fez um primeiro tempo até que razoável, até que bom, mas no segundo tempo praticamente não entrou em campo, desistiu de jogar bola, vai saber por quê, né? E tomou 1-0 e só não conseguiu perder do time que tem a maior probabilidade de rebaixamento, porque no último lance o Guarani conseguiu um pênalti ali claríssimo, né? Um cruzamento do Guilherme Parede que pegou no braço do defensor do Maranhão. Pênalti, o próprio Guilherme Parede bateu, perdeu o pênalti, mas felizmente o Herbert estava lá e fez o empate, né? A gente vê nas redes sociais, a gente vê alguns do Guarani oficialmente, né? E a gente vê alguns comentários por aí exaltando o Guarani ter ido buscar o resultado, né? Mas falha do Kaique França no gol do Maranhão, mas muito mais do que isso, uma atuação, não vou dizer preocupante, mas abaixo do esperado. Preocupante não, porque tem muito campeonato pela frente, mas abaixo, muito abaixo do esperado, porque acho que não tinha um bugrino que não imaginava que o Guarani iria para lá e venceria o jogo. Eu acho que a grande surpresa, vamos dizer assim, foi a escalação do Rafael como volante barra zagueiro. Em alguns momentos o Guarani com 3 zagueiros, em outros momentos com 2 e o Rafael mais adiantado como volante. Eu gosto muito do Rafael, acho um excelente zagueiro. Então, o Rafael já foi sacrificado pela direita quando não tinha lateral, então ele foi lateral boa parte do Campeonato Paulista. Agora inventaram ele de volante e, na minha opinião, não é culpa dele, mas ele mais atrapalhou do que ajudou. E, de novo, não é culpa dele, não é culpa dele. Porque acho que o William Farias, que era uma referência muito sólida no meio de campo no Paulistão, no primeiro tempo e boa parte do segundo, né, até o Rafael ser substituído, ele não fez uma boa partida. Acho que ele ficou prejudicado por esse até onde eu vou, qual é meu espaço, como é que eu divido o campo com o Rafael. E aí, no fim, isso também prejudicou a participação do Isaac, embora a gente já saiba muito bem o que o Isaac é capaz de fazer. Mas, no geral, o Guarani teve chances no primeiro tempo, teve chances no segundo tempo de fazer 1-0. O goleiro do Maranhão esteve numa jornada feliz, mas, de forma geral, para mim, o primeiro resultado é decepcionante. Mas bola para frente, tem um jogo agora contra o Volta Redonda próximo em casa, Volta Redonda que estreou perdendo em casa para o Paysandu 1-0, vem aí desesperado para tentar se reabilitar. E até lá tem uma semana inteira para o técnico Hélio Cizenando trabalhar. Vamos nos lembrando, hein? Tem jogo só uma vez por semana, então vai ser sempre muita expectativa entre um jogo e outro, né? Não vai ter muito tempo, vai ter mais tempo, né? Não vai ter aqueles jogos seguidos para o time ou manter uma boa fase ou tentar se recuperar rapidamente. Ainda sobre o jogo, né? Falha do Kaique França, já falei. Estreia do Inayan, achei discreta. Acho que o campo pesado atrapalhou um pouco e claramente o técnico tentou fazer o Inayan ser um pouco mais avançado. A dupla de zaga, acho que o Donato teve ok, algumas chances de cabeça. O Jonathan Costa, não gostei. Lado esquerdo, aliás, o Guarani já emendando com o Emerson aqui.
Achei muito pobre para atacar, muito pobre para defender. Inclusive, o gol do Maranhão saiu pelo lado esquerdo do Guarani. No meio, já falei um pouco do Rafael, que não é culpa dele, mas não foi legal. O William Farias prejudicado pelo esquema esquisito. O Isaac desaparecido, ninguém viu ele em campo. O João Paulo foi uma boa atuação, mobilidade, conduzindo o time, perna direita, perna esquerda, quase fez um gol no segundo tempo. Sumiu mais no segundo tempo, acho que o primeiro tempo dele foi mais participativo, mas ele chega para ser aí o dono do meio de campo, né? E na frente, Mirandinha mais ou menos, o Luca desaparecido, não sei, tem alguma coisa aí que me diz que o Luca não vai funcionar nesse Guarani, né? E aí depois os que entraram, Cachoeira legalzinho, o Herbert fez o gol, enfim, muita coisa ainda para ver. Mas o Guarani precisa melhorar o lado esquerdo. E um comentário que eu recebi aqui, um print em algum grupo de WhatsApp, acho que do bugrino, Josué Caires, ele falou uma coisa muito interessante. O Guarani teve 15 ou 16 escanteios e não conseguiu fazer nenhum gol. Teve algumas cabeçadas perigosas, é claro, mas o Donato é conhecido por ser bom de cabeça, o Rafael já fez gol de cabeça, o Jonathan Costa já fez gol no Campeonato Paulista também, ali num escanteio, uma jogada na área, e ele falou, poxa, talvez o Diego Torres pudesse ter entrado e jogado, porque o Diego Torres tem uma boa bola parada, né? E ter feito a diferença em alguns momentos do jogo. Achei uma leitura muito interessante essa do Josué. De novo, não acredito que o Diego Torres vai ser titular desse time, mas quando o jogo tá difícil e talvez... Difícil não, né? Quando a criatividade tá muito pobre, a bola parada é uma alternativa, né? E às vezes a gente tende a colocar só os grandões esperando que eles aproveitem algum cruzamento. Mas para aproveitar o cruzamento precisa ser bom, né? E talvez o Diego Torres tenha essa utilidade ao longo do campeonato também. Eu gostei muito dessa reflexão e vamos acompanhar se ao longo do campeonato de novo. Não acredito que o Diego Torres seja titular, mas ele pode entrar também em momentos como esse, em que o jogo estiver amarrado, a bola parada pode fazer a diferença e ele pode colocar a bola redondinha na cabeça de alguém para fazer o gol, né? Então é isso, a rodada termina hoje, né? Tem mais um jogo aí se não me engano, Santa Cruz estreia nessa segunda-feira pela Série C. Santa Cruz, que para mim é um dos candidatos também ao acesso. Vai jogar deixa eu confirmar aqui, Santa Cruz vai jogar com Itabaiana e também tem Ipiranga e Figueirense. Então, no Bom Dia Guarani de amanhã, faço um apanhado da primeira rodada, aquilo que eu achei. Não consegui ver muito jogo, né? Eu tô bem longe do Brasil, mas dá um pouco dos pitacos do que me surpreendeu e do que valeu. Eu confesso que fiquei decepcionado com essa estreia do Guarani. E você? O que achou? É muito cedo para cornetar? Não é bem. Na verdade, eu não acho que esse jogo vai ditar o que vai acontecer com o Guarani na temporada, pelo amor de Deus. Mas eu esperava um pouco mais. De mais a mais, não perdeu. Poderia ter perdido, e aí eu acho que a decepção seria ainda maior. Agora são 2 jogos em casa, tem Volta Redonda seguida do Itabaiana, e o Guarani precisa buscar esses 6 pontos, porque lembrando, hein, ano passado nossa campanha não foi legal porque nós começamos muito mal. Não foi o começo que o Guarani queria, por isso esses 2 jogos em casa contra Volta Redonda e Itabaiana tem que matar, tem que fazer o gol. E neles a gente espera, né? O Dentinho estava fora, o Maranhão também, com questões clínicas aí, médicas, Renan Castro também, quem sabe no domingo todo mundo esteja à disposição, fechou? Mas por falar aí ao longo da semana dessa primeira rodada da Série C do Guarani, mas nunca esqueçam, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.